Então, é uma boa tarde para todos. Vamos então para mais um ensinamento, que hoje virá mais uma vez do livro de Humberto Ferreira, Vencendo as Imperfeições. Ele começa nos dizendo: há homens que desenvolvem um sentimento de paixão em diferentes situações. Despertamento de um amor intenso e cego por outra pessoa. Ou então desejo compulsivo de jogar. Tá vendo? É uma paixão. Ou então ambição exagerada de ganhar e acumular dinheiro. Também é uma paixão. Né? Ou então é vontade irresistível de participar da vida noturna. É outra paixão, outro tipo de paixão. Tempo excessivo gasto em assistir ou praticar esporte. Também é uma paixão. Ou então obsessão por sexo. Também é outro tipo de paixão. Envolvimento exagerado com a política. Ou com futebol. Também são outros tipos de paixões. No estágio evolutivo em que se encontram, estão sujeitos a manifestar essa imperfeição moral. Então, veja bem, essas paixões é uma imperfeição moral que ocorre por causa do estágio evolutivo atual em que todos nós nos encontramos. Mas é uma imperfeição, que é a causa de nossa infelicidade, tanto dos homens quanto dos espíritos que ainda não se libertaram da influência da matéria e permanecem sob o domínio dos prazeres que o corpo material proporciona. O filho pródigo, da parábola contada por Jesus, simboliza o homem que desvia do caminho que conduz ao equilíbrio e à sobriedade e se deixa arrastar por ela. Nessa situação, o ser humano torna-se cego, age movido pelas emoções, comprometendo o discernimento e tomando decisões impensadas. O domínio que ela provoca pode ser muito acentuado, sobretudo entre jovens, que chegam muitas vezes ao ponto de começarem a faltar com suas responsabilidades. Pode ser induzida e alimentada por espíritos imperfeitos, que desejam compartilhar dos prazeres que ela proporciona. Algumas medidas ajudam no combate a esse tipo de paixões. Por exemplo, desviar o pensamento da pessoa ou objeto que desperta esse sentimento intenso. Ocupar a mente com atividades construtivas. Ou então despertar interesses salutares, como a leitura, por exemplo. Ou então evitar os ambientes que as estimulem a fazer, a reforma íntima com base no Evangelho. Ou então recorrer ao estudo edificante. Ou então a prece e ajuda espiritual. Esses são os recursos que todos nós devemos nos utilizarmos para nos vencermos, principalmente essas paixões, não é? É ideal que todos as vençam durante esta vida na Terra, para não chegarem ao mundo espiritual dominados por elas, pois nesse caso há risco de serem atraídos para as regiões umbralinas, onde os espíritos inferiores se entregam a todo tipo de prazer menos digno. Ficou aí essa lição maravilhosa, eu gostei muito. Existem milhões de pessoas no mundo inteiro. Uns são fanáticos por viagens, outros são fanáticos por futebol, vivem disso, né? São fanáticos por assistir TV, são fanáticos por jogos eletrônicos, são fanáticos por sexo. Vai dormir pensando, acorda pensando. Fanáticos por jogo, não consegue. Fanáticos por cigarro, fanáticos por droga, fanáticos por prostituição, né? E tudo isso são paixões. Como ele falou, todos nós somos escravos dessas paixões que nos dominam,
porque é uma imperfeição moral. E elas ocorrem ou decorrem por causa do estágio evolutivo atual em que nós nos encontramos. E nós, nessa existência, temos que nos esforçarmos com todas as nossas forças para nos vencermos. Porque não são essas emoções que devem nos dominar, né? Então, a própria sociedade nos obriga e nos impõe esses prazeres que surgem da fantasia e da ilusão que só existe na Terra. Então, o que acontece? E também existe a influência de maus espíritos que também são escravos desses mesmos vícios como nós. E pessoas que até desencarnaram recentemente. Então, eles ficam pairando, perambulando para lá e para cá e se aproximam da gente que também é escravo desse vício. Então, a aproximação deles fazem com que estimula a gente a se aprofundar cada vez mais nesses vícios. E aí o risco que a gente corre é quando desencarnar, nós seremos atraídos para regiões umbralinas, onde lá existe uma comunidade composta só de espíritos viciados também. E aí a gente vai passar por choro e ranger de dente. Por isso é importante nessa existência já nos libertarmos desses vícios que nos dominam, dessas paixões que nos dominam, não é? Nós não podemos, se nós nos amamos, nós temos que nos amar. E se nós nos amamos, nós não devemos nos permitir, né, que emoções, pensamentos que não são de Deus nos dominem. Cada vício desse é um corpo estranho que está inserido na nossa alma. E nós não devemos nos permitir que isso ocorra. Fica aí para a nossa reflexão, para que amanhã ou depois nós não venhamos a sofrer na região umbralina. Ou então a ter pesadelos terríveis. Quem é escravo desses vícios, quase todas as noites tem pesadelo. Por que tem pesadelo? Porque o seu espírito, ao sair do corpo durante o sono, ele vai direto para essas regiões umbralinas, não é? É conviver e ficar à noite com espíritos que também são viciados, né? Que eles precisam dessas energias para continuarem na Terra. Fica aí para a nossa reflexão, isso é muito importante. Leia um bom livro, ocupe sua mente com pensamentos que eleva, não é? Baseado numa verdade absoluta e não na fantasia e na ilusão que tudo isso nos proporciona. Que Jesus nos abençoe. Uma boa noite.